Olá, está começando o programa Justiça e Trabalho com as principais notícias e decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa Justiça e Trabalho. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa vermelha. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Na edição desta semana, você vai ver: os selecionados do programa de estágios de pós-graduação iniciaram as atividades no TRT-RN. Seminário realizado pelo Conselho Nacional de Justiça promove discussão sobre os conceitos e a análise econômica do direito. Encontro Nacional de Juízes de Cooperação reúne magistrados de todo o país. E ainda vamos reexibir a entrevista sobre o juízo 100% digital com a juíza do trabalho, Raquel Vilarim. Não sai daí que o programa Justiça e Trabalho dessa semana está no ar. O Conselho Nacional de Justiça realizou um seminário sobre o pragmatismo e a análise econômica do direito. Esse evento aconteceu em Brasília, mas foi acompanhado de forma virtual por servidores, magistrados, docentes e estudantes de todo o Brasil. Com o objetivo de refletir sobre as consequências econômicas das decisões jurídicas e os impactos diretos e indiretos decorrentes delas, foi que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, realizou durante a manhã e a tarde desta terça-feira um seminário temático. Com o tema O Pragmatismo e a Análise Econômica do Direito, diferentes convidados puderam integrar um importante debate acerca do tema proposto. Por incompatibilidade de agenda, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, não pôde realizar a abertura oficial do evento. No entanto, uma mensagem anterior do magistrado foi utilizada para marcar o início da programação. Um dos conceitos mais importantes da economia é o conceito de eficiência. Então, a análise econômica do direito ela visa a verificar como o direito pode ser mais eficiente do que ele efetivamente é. E essa análise é feita sobre o prisma econômico. A jurisprudência confere previsibilidade, segurança jurídica. E a segurança jurídica é uma ferramenta de atração para investimentos de capitais, que é o que o Brasil vai precisar agora, nesse momento tão trágico da pós-pandemia, na reestruturação da atividade econômica no país. Participaram presencialmente do evento, na sede do CNJ em Brasília, conselheiros do órgão, juízes auxiliares da presidência do CNJ, além de servidores e outros convidados. Virtualmente, o seminário contou com a participação de advogados, docentes da área do direito de importantes universidades, além de servidores e o público que acompanhou todos os debates a partir da transmissão do evento no canal do CNJ no YouTube. Na programação da manhã, 6 palestrantes expuseram diferentes vertentes sobre o direito dentro do painel referente à análise econômica do direito na esfera comportamental. Neste painel, 6 palestrantes foram convidados. Já na programação da tarde, 5 painéis foram apresentados. O primeiro deles versou sobre a análise econômica do direito no que se refere ao direito tributário. Neste painel, participaram 5 convidados. No segundo momento da tarde, 5 outros palestrantes abordaram a temática do direito administrativo no debate da análise econômica. Os palestrantes expuseram importantes informações e dados levantados sobre o assunto. O quarto painel da programação foi sobre a análise econômica do direito diante da esfera do campo criminal. 5 palestrantes trataram do assunto. No quarto painel da tarde e penúltimo painel da programação, o direito processual foi o que ganhou destaque, com as palestras de outros 5 palestrantes convidados. E para encerrar a programação, os últimos 5 palestrantes convidados do dia abordaram sobre a análise econômica do direito na esfera do direito empresarial. Em resumo, todos os painéis explanados ao longo do seminário geraram debates sobre os desafios da magistratura moderna diante da esfera econômica. As transmissões permanecem disponíveis no canal do CNJ no YouTube.
Também durante esta semana, o Conselho Nacional de Justiça realizou um encontro de âmbito nacional com juízes de cooperação. O objetivo desse evento foi debater uma resolução do próprio CNJ acerca das diretrizes e procedimentos sobre a cooperação judiciária nacional entre os órgãos do Poder Judiciário. Com o intuito de debater a resolução que estabelece diretrizes e procedimentos sobre a cooperação judiciária nacional entre os órgãos do Poder Judiciário e também outras instituições e entidades, foi que o encontro entre os juízes de cooperação foi realizado. O evento teve programação durante os dias 3 e 4 de agosto e contou com a participação de magistrados de todo o país. A abertura do encontro foi feita pelo conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e presidente do Comitê Executivo da Rede Nacional de Cooperação Judiciária, Mauro Martins. Coube a mim realizar a abertura do encontro anual sobre cooperação judiciária. Esse é um tema extremamente importante, é um tema que está intimamente relacionado com o princípio da eficiência do processo. Penso que nos dias de hoje, é impossível imaginar um processo efetivo sem que haja a implementação da cooperação judiciária. A abertura e primeiros painéis apresentados aos convidados e participantes ocorreu no dia 3 de agosto. No painel 1, o tema abordado foi a articulação administrativa no Poder Judiciário, decisão administrativa coordenada e cooperação judiciária. Neste painel inicial, 5 palestrantes trataram sobre o tema. No segundo painel, que teve como temática cooperação interinstitucional e justiça multiportas, 3 palestrantes expuseram informações e dados acerca do tema. Já no terceiro painel, foi abordada a cooperação interinstitucional com serventias extrajudiciais. 2 palestrantes foram convidados para o debate. O quarto painel do primeiro dia de programação contou com o tema A Cooperação Nacional como Mecanismo de Coletivização. 3 palestrantes foram os responsáveis pela administração do tema. No painel 5, o tema trabalhado foi a atuação dos sujeitos processuais na cooperação judiciária nacional. O tema do painel foi detalhado por outros 3 palestrantes. E no último painel do primeiro dia de programação, o tema abordado foi o juízo universal da falência ou a repercussão e outros juízos. 2 palestrantes foram convidados. Além do encontro entre os juízes de cooperação, também foi realizada a chamada Reunião dos Núcleos e dos Magistrados de Cooperação. A reunião ocorreu no segundo dia de programação, que aconteceu nesta quinta-feira, com início pela manhã. Toda a programação dos eventos, bem como os painéis e discussões, constam na transmissão feita pelo canal do CNJ no YouTube. Na semana passada, os aprovados no programa de estágio de pós-graduação do TRT-RN iniciaram as atividades na instituição. De lá para cá, o grupo de 10 estudantes tem recebido capacitação através da Escola Judicial. Mariana é formada em Direito e está fazendo especialização em Direito do Trabalho e Previdenciário. Essa é a primeira experiência dela dentro da Justiça do Trabalho. Então, minhas expectativas estão sendo muito boas. É um programa novo, não existia esse espaço para residente aqui no TRT, foi feita a primeira seleção. Iniciamos semana passada, dia 25 de julho, e estar aqui e ver como tudo funciona por dentro tem sido uma experiência excelente. Lucas também faz pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário. Através desse estágio, ele quer colocar em prática o que tem aprendido em sala de aula. O estágio veio basicamente para somar a minha experiência, porque eu já tinha feito estágio na graduação, mas na pós-graduação eu queria algo que fosse direcionado para a minha área de especialização, que seria o Direito do Trabalho. Então, fiz justamente esse processo para que eu pudesse acrescentar a minha formação inicial. Essa é a primeira vez que o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte tem um programa de estágio de pós-graduação. 10 estudantes do Rio Grande do Norte foram selecionados para integrar as atividades do tribunal. A ideia, nós fizemos uma seleção inicial para 10 estagiários.
já estão em atividade 7, os outros 3 estão na fase final de apresentação de documentação. Muitos desses estagiários de pós-graduação já vêm da advocacia, então já tem alguma prática processual, quer seja em primeira instância, quer seja em segunda instância, que também vai permitir que eles possam desenvolver atividades com um maior cunho de natureza jurisdicional. Mas, como é uma experiência nova, nós estamos fazendo todo esse trabalho com a supervisão da escola para que realmente essa experiência seja tão gratificante e relevante para os estagiários quanto para a instituição. O programa teve início oficialmente na última semana, com atividades de capacitação realizadas pela Escola Judicial. Nesse primeiro momento, os estagiários trabalham na criação de um repositório de jurisprudência do tribunal. Além disso, eles estão desenvolvendo algumas atividades relacionadas à pesquisa, a construção de material de pesquisa doutrinária e jurisprudencial, que vai auxiliar tanto aos gabinetes de desembargador quanto às varas do trabalho. Estão sobre uma tutoria para que a gente possa ir, a partir dessas questões, ir enquadrando as atividades de acordo com o processo de aprendizagem de cada um e também diante das experiências que eles mesmos já têm acumuladas. Agora a gente faz uma pausa e na volta você confere a entrevista com a juíza do trabalho Raquel Vilarim. Nós falamos sobre o juízo 100% digital que possibilita que os processos trabalhistas tramitem exclusivamente por meios eletrônicos. A gente volta já. Desde 2020, a Justiça do Trabalho disponibiliza o juízo 100% digital, que é uma maneira de realizar todos os atos processuais por meio eletrônico. A gente vai conversar sobre este assunto com a doutora Raquel Vilarim, que é juíza do trabalho em Caicó. Primeiramente, muito obrigada pela participação no nosso programa, viu, doutora? Obrigada a vocês. É uma honra estar aqui falando sobre esse assunto. Doutora, o juízo 100% digital, ele começou através de uma resolução na Justiça do Trabalho em todo o país a partir de 2020. Quando que ele começou aqui no TRT 21? Bom, a vara do trabalho que eu sou titular, a vara do trabalho de Caicó, ela é uma das varas piloto, para a instituição do juízo 100% digital, juntamente com a vara de Açu. Entretanto, todas as unidades hoje podem aderir ao juízo 100% digital. Isso significa, por exemplo, num processo em tramitação, que as audiências, quer dizer, tudo possa acontecer de forma virtual, sem que as partes precisem se deslocar até o tribunal fisicamente, é isso? Exatamente. Especialmente as audiências, as citações, as notificações. Já existia o processo judicial eletrônico, que é a forma, exatamente, o PJE. Então, o juízo 100% digital, ele vem nessa nova vertente que estamos vivendo, Porque a partir do juízo 100% digital, as partes, os advogados, eles não precisam se dirigir às unidades judiciárias e é possível que o processo caminhe, A gente não poderia esperar que a pandemia passasse para que os processos fossem impulsionados, especialmente as teleaudiências, Foi o nosso grande desafio inicial. Então, assim, a nossa vara, a vara do trabalho de Caicó, ela é uma das varas pilotos no estado e eu posso dizer a você que tem sido muito tranquila a adesão de partes e advogados, apesar das dificuldades de acesso à tecnologia, mas a gente vai desmistificando isso aos poucos. Então, assim, o que eu posso dizer a você é que tem sido muito, muito proveitoso e, assim, praticamente 100% das minhas audiências têm sido telepresenciais. E em que etapa do processo que as partes precisam aderir, digamos assim, ao digital? Geralmente, quando se ingressa com o processo, existe a possibilidade de marcar a adesão ao juízo 100% digital. Entretanto, não é só na interposição da ação, Mas, por exemplo, na primeira audiência, geralmente eu tenho perguntado às partes e advogados se eles concordam na adesão daquele processo, daquele feito ao juízo 100% digital. E as partes concordando, nós já consignamos em ata e a partir dali o processo começa a tramitar. Um problema que acontece na Justiça do Trabalho muitas vezes é o arquivamento desses processos. Como é que está essa situação agora com esses processos digitais? Tem menos processos sendo arquivados? Sim, o juízo 100% digital ele trouxe exatamente essa questão. Tenho percebido uma
praticamente uma queda brutal nesses arquivamentos. Por quê? Porque agora a parte, de onde ela estiver, ela acessa o link da teleaudiência e aí ela não se faz mais ausente. Ela sempre pode estar presente e isso tem sido um grande diferencial. Ou seja, a gente consegue realmente esse acesso à justiça amplificado, né, dessa forma digital. Pois é, nem todo mundo tem acesso aos meios digitais, mas também nem todo mundo tem, às vezes é mais fácil ter acesso ao meio digital do que ter acesso a um prédio, né, da Justiça do Trabalho. Exatamente. A minha vara, né, a minha jurisdição, ela é uma vara que abrange vários municípios e muitas vezes as questões econômicas, elas dificultam o acesso, né, das partes, por exemplo, de um determinado município até Caicó para o pagamento do transporte. E aí, isso agora não tem acontecido. De onde ela estiver, ela pode acessar o link. E assim, a gente tem tido toda uma preocupação na vara, né? O oficial de justiça, o diretor, o secretário de audiência, de fazer tipo uma capacitação para que essa parte ela não se sinta assustada com esse ingresso. E assim, a gente sabe que hoje todo mundo tem um celular, né? Às vezes a parte não tem, mas tem um irmão, ela se dirige a uma lan house. Enfim, essas dificuldades da inclusão digital eu não tenho vivenciado no meu dia a dia. E aí vocês orientam essa parte antes dela participar dessa audiência? Isso, exatamente. Assim, os advogados também foram grandes parceiros nisso, né? Ainda temos as audiências, as reclamações a termo, mas a maioria com os advogados. Os advogados que no começo eram um pouco reticentes à adoção principalmente da teleaudiência, inicialmente quando não era ainda o juízo 100% digital, hoje eles próprios não querem mais voltar para as dependências da vara. Nós temos a possibilidade de audiências híbridas, mas assim, no normal, no dia a dia, tem acontecido tudo de forma virtual mesmo, que são as teleaudiências. Aumentou também a produtividade de vocês, porque ao passo que eu posso participar de uma audiência a partir do meu computador, do meu celular, enquanto advogado, juiz, servidor, eu consigo também fazer mais audiências, né? Um volume maior. Isso é um pouco relativo, porque essas teleaudiências elas são um pouquinho mais cansativas, né? E às vezes tem a questão de cair o link, né? Tem esse acesso. Então a gente precisa pensar um pouquinho essa pauta com mais cuidado, porque às vezes acontecem alguns atrasos. As testemunhas também que precisam estar, às vezes, em locais diferentes. Então, assim, daqui que a gente sincronize tudo, é preciso pensar um pouco isso. Mas isso não tem sido um empecilho. É só realmente fazer uma gestão da pauta que tem acontecido com tranquilidade. Obrigada, doutora Raquel Vilarim, juíza titular da Vara de Caicó. A gente espera que cada vez mais pessoas possam aderir, né, e participar do juízo 100% digital. Obrigada pela oportunidade e é sempre uma alegria participar do programa. O programa Justiça e Trabalho dessa semana vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando as ações do TRT-RN lá no nosso site oficial, nas redes sociais e no canal do YouTube. Até a próxima semana.